Bom dia. Eu não vou ficar atrás do púlpito, senão vocês não vão me ver. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente poder fazer mesmo essa conversa sobre um pouquinho sobre a obra do André Luiz, né? Consegue passar o slide para mim? Bom, antes de começar, eu preciso dar uns esclarecimentos. Então, no meu primeiro slide, vocês vão ver que eu coloquei como autores da palestra eu e a doutora Marlene, né? Tem uma historinha atrás disso, porque assim, a gente começou, dentro da Associação Médica Espírita, a gente estuda bastante o André Luiz, porque é um manancial de informações importante, né? E a gente descobrindo várias coisas sobre o André e depois tentando entender o que ele estava escrevendo, a gente buscando na literatura médica, a gente começou a ver uma correspondência muito grande de informações. Ou seja, muita coisa que o André Luiz estava falando ali, a gente estava conseguindo encontrar provas na ciência de que aquilo era verdade. E aí eu tive uma ideia, né, genial, original, falei assim, a gente podia escrever um livro falando sobre essas descobertas. E aí eu entrei em contato com a doutora e ela falou, olha, Décio, eu já comecei a fazer isso daí, já comecei a fazer um levantamento de informações que ele faz da medicina, e assim, o que ele falou e que a gente já sabia, o que ele falou e que estava sendo descoberto, e o que ele falou que a gente descobriu mais tarde. E ainda tem uma quarta categoria que ele falou e a gente ainda nem sabe, né? Porque tem muita coisa lá que parece meio absurda, mas que era absurdo há 70 anos atrás, hoje é verdade. E aí, com o decorrer desse trabalho, ela entrou em contato comigo de novo e falou assim, olha, não vai dar para fazer um livro, vai ter que ser uma enciclopédia. E aí a gente meio que botou isso no forno e continuou trabalhando, né? Vocês vão ver que de alguma maneira esse trabalho está saindo, mas está saindo aos poucos, né? Não vai ser um livro, não vão ser 2, talvez sejam, sei lá, 100 livros. Eu estava contando ontem para o pessoal, me pediram para escrever sobre a estrutura mental da célula, que era um parágrafo da Evolução em 2 Mundos, deu um capítulo de 44 páginas. Então, se um parágrafo da Evolução em 2 Mundos deu 44 páginas, vocês vão fazer uma ideia de qual é o tamanho desse trabalho. Não é um trabalho para uma pessoa, com certeza. E aí a doutora desencarnou em 2015, e uns 4 ou 5 meses depois, a Marília, a filha dela, entrou em contato comigo que tinha achado um arquivo no computador dela que tinha o meu nome. E ela perguntou se eu queria que mandasse, se eu queria que ela mandasse o arquivo. Eu falei, não estou afim, não precisa. Claro, né? Aí ela mandou e eu fui olhar, tinha lá umas 100 e poucas páginas, e dentro dessas 100 e poucas páginas ela trazia vários apontamentos sobre esse conteúdo. E não deu para fazer uma aula com isso tudo, mas eu trouxe algumas coisas para a gente poder conversar desse trabalho dela. É por isso que eu coloquei o nome dela como autora, porque, na verdade, quem levantou a palestra para mim foi ela. E o segundo ponto importante sobre ela é que o que eu sei e o que eu convivi com o Chico foi através da doutora Marlene, né? Eu não estou conseguindo passar o slide. Infelizmente, eu não tive contato pessoal com o Chico, não consegui vê-lo encarnado, né? E tudo que eu aprendi sobre ele, eu aprendi através dela. E ela tem, no Chico Xavier, uma figura importante, porque ela conheceu pessoalmente o Chico quando ela era acadêmica de medicina em Uberaba, e ela trabalhou com o Chico durante todo o tempo que ela estava fazendo a faculdade, e depois que ela se formou, ela voltava periodicamente para visitá-lo, e ele é uma figura central na vida dela, né? Nessa encarnação e em outras também. Bom, feitos esses esclarecimentos, eu vou colocar para vocês mais ou menos como eu enxergo a posição do Espiritismo
e do trabalho de Allan Kardec para a nossa ciência. A bibliografia espírita, para mim, tem duas partes importantes. A primeira parte, que foi estabelecida por Kardec e que traz um conceito moral, filosófico e científico. Eu tenho muito claro na minha cabeça que... Eu tenho muito claro na minha cabeça que o espiritismo é igual aqueles banquinhos com 3 pernas. Vocês já viram aqueles banquinhos com 3 pernas? Se é uma cadeira com 4 pernas, você tira uma perna, você consegue sentar na cadeira com 3 pernas. Mas no banquinho de 3, você tira uma perna, cai. Então, ciência, filosofia e religião, o banquinho tem 3 pernas, não dá para tirar uma. Então, se você acha que só estudar a religião e a moral dá certo, não dá certo, fica manco o banquinho. Se você tentar sentar, você cai. Então, não tem como separar essas 3 vertentes do espiritismo, porque o espiritismo é as 3 ao mesmo tempo. É claro que nós, espíritas, temos afinidades específicas. Então, tem um que gosta mais da parte científica, outro gosta mais da parte filosófica. Não tem problema. Mas você não pode esquecer que, se você tirar um desses 3, não é mais espiritismo. Essa é a minha opinião. E Kardec, ele já construiu a doutrina assim. Então, é assim que eu acho que ela tem que ser vista. E aí, essa primeira parte é um alicerce muito sólido. Ele colocou todas as bases e eu duvido que alguma dessas bases seja transformada. Aliás, depois de 160 anos, com a quantidade de informação que a ciência trouxe e que só reforçou o conteúdo, eu não tenho mais dúvidas de que a gente não vai ter nenhum problema com relação a isso. Agora, em cima dessa base, foi construído um prédio frondoso, né, que é a segunda parte, como se fosse o Antigo e o Novo Testamento, né, fazendo um paralelo bem, mas que traz os mesmos aspectos. Se você for ver a obra que o Chico deixou, você vai encontrar elementos eminentemente científicos, como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, e você vai encontrar textos que são eminentemente morais, eminentemente filosóficos. Por quê? Porque a doutrina é tríplice, e não tem como separar uma coisa da outra. A diferença é que esse prédio que o Chico construiu em cima dos alicerces, que já tinham sido bem estabelecidos por Kardec, é um prédio que até hoje nós estamos esperando, né, a contestação. E ela vem, e a ciência estuda, e no final a gente descobre que quem estava certo era o Chico. Né? Então, tem uma história que me marcou muito. Na época da fundação da Associação Médico Espírita de São Paulo, que foi a primeira Associação Médico Espírita que foi fundada em 1968. Um pouquinho antes, tinha um grupo de médicos já de São Paulo que eram muito importantes. Um deles, o Dr. Arilex, eu fiz cirurgia, estudei cirurgia em livros do Dr. Arilex, ele era da USP, espírita. E esse pessoal, quando foi colocado o livro Evolução em Dois Mundos, tinham várias coisas ali que estavam erradas, né? E aí eles fizeram um grupo, uma comissão para ir até Uberaba. Uma das coisas que marcou, eu vou falar mais para frente, é que no livro o André falava que o controle da célula estava no citoplasma. E todo mundo sabia que era no núcleo. Era no núcleo que estavam os cromossomos, era no núcleo que tinha informação genética. Todo mundo sabia que quem comandava a célula era o núcleo. E o André fala que não é o núcleo, que é o citoplasma. E eles fizeram essa comissão, foram a Uberaba. Eles chegaram lá, o Chico recebeu a todos, e o pessoal explicou, falou, olha, Chico, você desculpa, a gente veio aqui, mas somos todos professores da faculdade, professores universitários, e tem algumas coisas do livro que estão erradas. A gente achava que era bom mudar, ou então não publicar o livro. Aí o Chico falou, olha, o André está aqui, eu posso consultá-lo? Pode. Aí ele conversou com o André, e ele falou, olha, o André pede desculpa aos colegas, mas ele diz que ele está certo e vocês errados. Bom, o Dr. Arilex desencarnou sem saber que realmente ele estava errado. Porque a certeza de que o controle da célula está no citoplasma e não no núcleo tem uns 10 anos, mais ou menos.
Né? Então, quando alguém fala assim, outro dia tinha um artigo numa revista espírita, estava escrito assim, os erros de André Luiz. Eu só li o nome do autor do artigo para rezar por ele. Né? Porque o André nunca está errado. Aliás, ontem o Bacelli falou, são vários sábios que escreveram. O André, ele relata o conteúdo. Foram vários sábios que escreveram o conteúdo. E aquele conteúdo é um conteúdo que foi muito bem pensado para ser colocado do jeito que foi colocado, para que nós, 70 anos depois, pudéssemos entender o que ele estava dizendo. É por isso que a obra parece uma ficção científica. Quando eu li Nosso Lar a primeira vez, fazem 20 anos, eu achei meio fantasioso. E eu fui reler, uns 15 anos depois, não tem mais nada de fantasioso. É internet, TV de LED, tudo que a gente tem celular, tudo que a gente tem hoje, eles tinham há 70 anos atrás. Eu imagino como é que está hoje o nosso lar. Não é? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente aborda essa obra, porque não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu sei, porque a gente tem estudado e tem, com certeza, identificado isso. Então, são 439 volumes, com um aspecto... Já aumentou, né, Geraldinho? 502, você está desatualizado o meu slide. Com um aspecto científico que Emmanuel traz bastante coisa, mas principalmente o André Luiz. E a doutora, ela é das pessoas que eu acho que mais conhecem a obra do André Luiz. Não só de ter lido, mas assim, o conteúdo. Eu lembro uma vez, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, e eu escrevi uma página do livro, nem lembro exatamente o que era. E quando eu fui ler, eu achei tão legal o que eu tinha escrito, e eu fiquei todo empolgado. Aí eu falei, quer saber, eu vou mandar para a doutora, para me exibir mesmo, né? Para dizer, olha que legal que eu escrevi. Aí eu mandei para ela e escrevi assim, doutora, queria a sua opinião a respeito da página, né? Aí ela me respondeu assim, Décio, ficou bom, mas cite a fonte, M, ela punha M, de Marlene, né? Aí eu respondi para ela, doutora, que bom que a senhora gostou, mas como assim cite a fonte? Foi uma ideia que eu tive e eu achei melhor escrever. Ela respondeu assim, Libertação, capítulo tal, página tal. Aí eu não tinha o livro em casa. Eu fui no centro, comprei, abri a página, estava igualzinho. Igualzinho. Aí naquele dia eu aprendi duas coisas importantes. Primeiro, não discuta André Luiz com a doutora Marlene. E segundo, eu estava sendo ajudado. E aquilo me trouxe uma alegria e ao mesmo tempo um frio na barriga enorme. Né? E eu já fazia uma prece antes de começar a escrever, eu comecei a levar isso mais a sério. Então, você vê que é um conteúdo que ela dominava plenamente. E assim, a gente discutia muita coisa e ela mostrava muitos direcionamentos importantes que resultaram nesse conteúdo que a gente vai conversar. Muita gente quis fazer previsão do futuro, né? Auguste Comte, que é o fundador do positivismo, ele disse certa vez que nunca conheceremos a composição química das estrelas. Enquanto o Comte estava falando isso, tinha alguns autores, né, o Joseph von Fraunhofer, é isso, né? Eu não vou nem tentar falar os outros dois nomes, que já estavam estudando a espectrofotometria e algumas décadas mais tarde a gente consegue já estabelecer a composição química das estrelas. O Auguste Comte estava errado. Na virada do século XX, o Lord Kelvin, que foi um gênio, né? Ele fez a escala Kelvin de temperatura. A primeira palestra dele, que ele escreveu, foi uma palestra sobre matemática, foi apresentada na universidade por uma outra pessoa, porque ele tinha 7 anos quando ele escreveu a palestra. E para não chocar os acadêmicos, um adulto foi fazer a palestra que ele tinha preparado. Então você imagina quem era esse cara, né? E ele falou uma bobagem. Ele disse que
era o fim das grandes descobertas na virada do século XX, que a ciência não tinha mais nada para descobrir. E aí, para o azar dele, o século XX foi o que mais mexeu com a cabeça da gente, porque veio a teoria da relatividade de Albert Einstein, veio a física quântica com Planck e Heisenberg, que ainda hoje a gente não digeriu, a quântica, ainda tem muita coisa para a gente aprender em cima disso, né, mostrando que ele estava errado. Bom, esse pessoal já é mais antigo, mas será que eles pararam, eles aprenderam que é melhor não ficar falando que não tem mais nada para descobrir? Bom, o John Horgan, que é um jornalista da Scientific American, em 1996 publicou um livro chamado O Fim da Ciência. Né? Um livro com esse nome é um natimorto, né? Porque não tem fim da ciência. E ele dava adeus a qualquer descoberta científica relevante e falava assim, os cientistas já desvendaram o mais importante. Bom, ele acabou de falar isso, em 14 de abril de 2003 é anunciado o fim do projeto Genoma. A gente achava que o Genoma ia até 2010. Em 2003 já tinha terminado. Por quê? Porque eles foram muito rápidos? Não. Porque a gente achava que ia encontrar 100 mil genes na espécie humana. Deu 24 mil. Né? Um pé de milho tem 30 mil. A gente está pior que o pé de milho. E eles achavam que era um gene, uma proteína, uma função. E não é isso. Não é isso. Então, ao mesmo tempo que a gente descobriu que o gene não controla a vida, que ele não controla a célula, a gente descobriu também que ele não determina quem a gente é. Foi o fim do determinismo genético. Então, esse estudo, ele revogou o determinismo genético e fez a biologia voltar para a prancheta de projetos. Ela teve que se reposicionar. Né? E hoje a gente está falando de epigenética, a gente está falando de uma série de outros elementos que mudam completamente a forma de ver o ser vivo e a vida no planeta. Né? E o último que perdeu a chance de ficar quieto foi o Lewis Wolpert. Em 2009, ele disse que logo eles seriam capazes de prever cada detalhe do ser humano, incluindo anormalidades, através do projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano chegou à conclusão que a gente não tem genes suficientes para explicar os detalhes. A gente não achou genes que explicam coisas como as suas impressões digitais, por exemplo. Se você pegar gêmeos univitelinos, eles são gêmeos idênticos. Eles têm os mesmos genes no núcleo, têm os mesmos cromossomas mitocondriais. Ou seja, biologicamente, eles são a mesma pessoa. É um clone perfeito, mais perfeito que o clone feito em laboratório. E cada um deles tem impressão digital diferente. Eles têm marca de nascença diferente, eles têm gostos diferentes. Eles não são a mesma pessoa. E a biologia nunca conseguiu explicar isso. E eles falavam que o projeto Genoma ia explicar. Não explica. Não explica. Eles estudaram os genes de um homem negro e um homem loiro. E depois os genes do homem negro com outro homem negro e do homem loiro com outro homem loiro. E, em alguns casos, a semelhança dos genes é maior entre o negro e o loiro do que entre o negro e o negro ou o loiro e o loiro. Ou seja, os nossos genes são apps. São programas igual aos programas que você tem no seu celular. E esses programas eles podem ser apagados, reprogramados, eles podem ser ativados, podem ser desativados. E quem manda, quem faz isso? O dono do celular. Né? Não sei se vocês sabem, o celular não manda em você, é você que manda no celular. Apesar da gente, às vezes, agir ao contrário, né? A gente vira escravo do celular. É a mesma coisa, tem gente que acha que o gene é que determina a vida. Não, é você que determina o gene. Basta você tomar uma atitude. Não é? Se o celular tocar e não é hora de atender, não atende. Você não vai desencarnar, o mundo não vai acabar, o celular não vai explodir. É só não atender. Tem até um botãozinho para ele parar de tocar. Não é? E a vida continua, mais feliz até do que com o celular. A mesma coisa o gene. Tem um oncogene no seu genoma. Isso quer dizer que você vai ter o câncer? Não. Mas se você quiser ter, é só apertar o botão. E ele vai desenvolver o câncer. O app já está instalado. Né? Se não tiver, dá para fazer download também de oncogene. E você pode criar um oncogene na sua célula. Também é uma opção. Fica à vontade. Eu acho melhor não. Mas pode. E aí, quando se descobriu tudo isso, perguntaram para o Dr. Wolpert, mas, Dr. Wolpert, nós só temos 24 mil genes,
o genoma não explicou nada, o senhor ainda acha que a genética vai explicar cada detalhe do ser humano? Ele falou, sim. Aí perguntaram para ele, quando? Ele falou, daqui 100 anos. Isso é o tal do materialismo promissor. O materialismo promissor é assim, a matéria não explicou tudo sobre o ser humano, explicou? Não, mas vai explicar. Quando? Daqui 100 anos. Daqui 100 anos eu já desencarnei, não é? Aí vai passar 99, quando que, olha, ainda não explicou, quando vai explicar? Daqui uns 50 anos. Isso é o materialismo promissor. Você não tem nenhuma perspectiva de resolver o problema, você não tem elementos para resolver o problema, mas você vai negar a questão espiritual, então você arruma uma promissória para ser descontada quando você já não estiver aqui para pagar. Não é? Esse é o materialismo promissor. Então, boa parte da academia está seguindo nesse caminho. Né? E já me perguntaram, quando você acha que isso vai acontecer? Bom, esse pessoal está desencarnando já. E o Dr. Ian Stevenson falava que a ciência evolui na medida dos funerais. Então, esse pessoal que hoje é chefe de cadeira das grandes universidades, eles vão desencarnando e vai vindo gente nova, e essa gente nova vai trazendo os novos conhecimentos. Então, a gente fica com a impressão que fazer previsão do futuro é ruim. Será que é ruim? Não. Eu acho que um exercício de futurologia, de modo algum, estreita ou cerceia o campo de desenvolvimento da ciência. Pelo contrário, né, ele amplia e prevê para este século descobertas ainda mais importantes do passado. Quem disse isso foi a doutora Marlene. Então, você exercitar o futuro não é ruim. Sabe o Jornada nas Estrelas? Aquele seriadinho? Né? Não tinha um celular com flip? Nós já até passamos aquilo. O nosso celular não tem mais flip. Lembra quando tinha um flip que abria o celular? O comandante Kirk, ele abria e fazia assim... Plup. Aí ele falava com a nave. Não é? E ele falava, ó... E nem tinha videoconferência no celular dele. Você vê como eles estavam atrasados. Né? E muita coisa que foi pensada por Júlio Verne e tantos outros, que hoje a gente... já do nosso cotidiano. Então, o problema não é você exercitar o futuro, o que você está pensando para o futuro. O problema é você não saber o tamanho da sua ignorância. Esse é o problema. Então, eu tenho a seguinte figura na minha cabeça. Você está diante de uma montanha enorme. Aí você começa a escalar essa montanha. E você vai subindo com muita dificuldade, vai escalando, escalando. De repente você para, você olha para baixo, você vê que você andou um tantão. E aí você olha para cima, você vê que ainda falta um pouco para você chegar no cume. E você fala, nossa, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. A hora que você chega no cume, você fala assim, nossa, eu consegui. Eu venci a montanha. Aí dá a sensação que você sabe tudo. Só que se você subir no cume e olhar a paisagem, você vai ver que tem milhares de montanhas iguais a que você escalou e tem milhões de montanhas maiores do que a que você escalou. E aí você, para chegar no cume de uma montanha, para você descobrir o quanto que você não sabe. Né? E aí que está a sabedoria de Sócrates. Não, só sei que nada sei, eu acho que é uma frase que reúne, né, o conhecimento da sua posição. Eu sei alguma coisa, mas eu não sei nada. E aí, se você não sabe nada, a sua previsão para o futuro é de coisas que você acha que podem acontecer, né? E que estariam relacionadas com o desenvolvimento do conhecimento. Bom, diante disso, você pode perguntar, e agora? Então tá, para que lado nós vamos? O que nós vamos pensar? Tem alguém indicando alguma coisa? Aonde que a gente pode apostar as nossas fichas? Para que lado que talvez valha a pena a gente estudar? Em 1616, através do telescópio, Galileu mostrou o mundo macro para a gente. Ele apresentou a cosmologia. Ele colocou a gente no universo. Não é? E em 63, o Hooke, através do microscópio, revelou um outro mundo para a gente. O mundo micro. E aí a gente começou a ver que existiam alguns seres vivos que a gente nem conseguia ver e que influenciavam a vida da gente. Matavam a gente. Né? Os miasmas.
que se transformaram nas bactérias, nos vírus. E o terceiro mundo que nos foi revelado foi através de Allan Kardec e a mediunidade como instrumento. Então é um outro mundo. Então, o cosmo que a gente vai estudar, do macro, as bactérias e o mundo micro, e o lado de lá, que é uma outra forma, um outro mundo que foi apresentado por nós, por Kardec, para que a gente possa estudar. Então, com essa revelação, a gente abre um novo universo para ser pesquisado, a gente vai ter novas leis para serem entendidas, a gente tem novos conceitos para serem estabelecidos, e é um campo que agora a ciência está descobrindo. Então, se você for fazer um levantamento bibliográfico dos dados de pesquisa, o banco de dados de trabalhos científicos em medicina, ele cresceu proporcionalmente menos do que o número de artigos científicos que estudam espiritualidade. É claro que a gente está ainda engatinhando nisso, porque primeiro foi provado que a espiritualidade gera saúde. Agora que estão começando a se preocupar em responder a pergunta como? Como que acreditar em Deus faz bem para mim? E o que isso provoca no meu corpo? E é claro que a visão é sempre do biológico para o espiritual. Porque a gente conhece o biológico. A gente tem uma base enorme de conhecimentos sobre a bioquímica, sobre a fisiologia, sobre a anatomia. E é óbvio que é daqui que a gente vai, do ponto seguro para o desconhecido. Então, nós espíritas, nós temos a revelação espírita, a gente tem muitas respostas para perguntas que o pesquisador está fazendo do lado de cada matéria. E isso ajuda muito a gente, orienta muito a gente na hora de propor um trabalho científico, na hora de desenhar um trabalho, né? Fazer uma metodologia científica para desenhar um trabalho. Só que a gente já tem alguém que fez um monte de previsões para a gente, que antecipou muita coisa, né? E tem mais de 70 anos essas previsões. Né? Então, são essas revelações proféticas da obra do André Luiz. Né? E quanto mais eu estudo, mais certezas eu tenho, né, de que o que tem ali não são apenas especulações, são revelações. E aí a gente faz assim, a gente pega a revelação, a gente entende o que ele está dizendo e a gente propõe isso para o pesquisador. O pesquisador vai lá, pesquisa e confirma. Né? Então, na verdade, a gente está sendo como um catalisador. O catalisador, não sei se vocês lembram da química, ele promove a reação, mas não participa dela. Né? Eu me sinto assim um catalisador. Então, eu vou conhecendo o pessoal que gosta da ciência, eu apresento a hipótese e eles vão lá e pesquisam. E geralmente, até agora, a minha experiência é 100% de acerto para o André Luiz. Então, são 28 obras, começaram em 43, e traz contribuição para a biologia, medicina, confirmação e complementação de conceitos científicos da época e antecipação de conceitos que mais de meio século depois a gente está podendo confirmar. Então, em cima dessa perspectiva, a gente vai trazer alguns dos aspectos que são abordados pelo André Luiz e que eu acho que são alguns deles já comprovados e outros que a gente está estudando e outros que a gente acha que vão ser comprovados no futuro. Então, o primeiro é o poder do espírito sobre o corpo. É claro que a gente, na medicina, a gente ainda não tem essa coisa, os mecanismos e a maneira como isso acontece ainda não está sendo abordada, como eu falei. Mas existem muitos trabalhos e hoje as escolas de medicina já estão implantando a cadeira de saúde e espiritualidade porque ficou comprovado isso. Mesmo que muita gente na medicina não admita a existência do espírito, mas se troca a questão do espírito pela palavra psique. Né? O que dá na mesma. Você pode mudar o nome do cachorro, ele continua sendo o mesmo cachorro. Ele não muda de raça, não muda de cor. Dá o nome que você quiser. Né? Tem cachorro que você chama ele psiô, ele atende também, não precisa nem ser pelo nome dele. Então não tem problema. Põe o nome que você quiser. Eu tenho tido a oportunidade de ir em universidades pelo Brasil fazendo palestra, e tem uma palestra que eles me pedem para fazer em pós-graduação sobre reencarnação.
Só que em vez de colocar reencarnação, eu ponho palingenesia. Porque se colocar reencarnação, vai ter gente que fala, isso é coisa de espírita. Isso aí é religião, eu não vou. Então, antes que a ignorância deles impeçam eles de ouvir o que eu tenho para dizer, aí eu coloco palingenesia. A maior parte nem sabe o que significa. Aí eles falam, que interessante, vai ter uma palestra sobre palingenesia, é um cara lá, um professor, vamos assistir, vamos. Né? Aí a gente pega eles desprevenidos, às vezes. Eles falam, opa, como assim? Né? E só aspecto científico. Só aspecto científico. A gente não fala nem de Kardec. Não precisa. Não é? Eu posso falar de espiritismo sem falar de Allan Kardec. Eu posso falar de todo o conhecimento que o André Luiz trouxe sem citar o André Luiz. Não precisa. Não é? E você gera anticorpos quando você fala, porque aí você já define que time que você torce. E aí os caras que torcem para outro time nem vão te ouvir. E o objetivo não é esse. Né? Mas esses trabalhos eles mostraram que quem acredita em Deus vive 7 anos a mais que a média da população, adoece menos e quando adoece se recupera mais rápido. Olha que maravilha. Boa notícia de hoje, né, para vocês. Então, o que tem acontecido é que os planos de saúde estão promovendo a espiritualidade e a indústria farmacêutica tem feito trabalhos para tentar mostrar que isso é mentira. Né? É isso que a gente está observando nesse momento. Então, essa questão do poder do espírito sobre o corpo, existem evidências como o efeito placebo, por exemplo, ou o efeito nocebo, não sei se vocês conhecem. O nocebo é o placebo ao contrário. Do mesmo jeito que eu posso escolher ficar bom e alguém me dá uma pílula de farinha e fala que é um remédio e eu tomo a pílula de farinha e fico curado, porque na verdade é isso que acontece até quando é remédio de verdade. O remédio é um indutor, né? E você tem um efeito metabólico do remédio, aquilo te induz, opa, esse negócio acho que funciona. E aí você se convence que você se curou. Aí é aí que acontece a cura, não é do remédio. E do mesmo jeito eu posso te dar a pílula de farinha e dizer assim para você, isso aqui é um veneno, você vai morrer. E aí você morre. Né? Tem relatos de voodoo que aconteceu exatamente isso. Quer dizer, o paciente recebe uma informação de que ele foi amaldiçoado, ele acredita naquilo, ele induz a doença. Esse é o efeito nocebo. Né? Então, isso tudo é coisa conhecida da medicina há muito tempo. É o efeito do espírito sobre o corpo. As reencarnações sucessivas, que é uma coisa que ainda existe alguma resistência, mas você vê, eu estou dando aula de reencarnação em universidade. Então, de alguma maneira, isso já está se abrindo. E depois do trabalho do Dr. Ian Stevenson, agora o Jim Tucker, né, que está trabalhando isso, e outros autores que estão trabalhando isso. É engraçado, eu tive com o Jim Tucker 2 vezes o ano passado, eu vou encontrar ele esse ano de novo. E aí eu falo assim para ele, porque você acredita em reencarnação, né? Ele falou assim, não, há evidências, mas eu não sei se é uma verdade ou não ainda. Quer dizer, aquela postura, aquele medo, assim, que eu acho saudável. Eu acho saudável. Se todo mundo fosse crente, ninguém ia pesquisar. Vocês concordam? Então, graças ao materialismo, é que a gente está conseguindo chegar na ciência a esse conteúdo espiritualista muito forte. Então, a reencarnação está entrando também. E a evolução das espécies? No meu livro, A Reencarnação como Lei Biológica, eu desenvolvi um capítulo sobre esse assunto. Né? E a questão da evolução é uma questão que eu acho muito importante. Eu acho engraçado um espírita não ser evolucionista. A doutrina é eminentemente evolucionista. E quando eu ouço algum espírita falar de espírito que decaiu, anjo que perdeu a asa, mas como assim? Não é? Você está admitindo que dá para voltar? Que dá para você regredir? Dá para você perder o que você já aprendeu? Então, peraí, um dos dois está errado, ou eu ou você. Eu não entendi nada que o Kardec disse, então. E a própria biologia, ela é evolucionista. Agora, toda a dificuldade da teoria da evolução está no fato de a ciência clássica, acadêmica, ainda não ter aceito a reencarnação.
Porque a hora que colocar a reencarnação, você consegue fechar o ciclo e aí você vai entender como é que se dá a evolução das espécies. Porque, eu vou ser bem original agora, a evolução se dá em 2 mundos. Não é? E lá primeiro. Então é contínua lá. E aqui do lado de cá a gente vê a coisa saltada. Mas ela evolui. Não tem nada que aconteça aqui que não foi provocado pelo princípio inteligente que primeiro desenvolveu lá. Por isso que eu gosto de Lamarck, né? A função faz o órgão. Ele pega o aforisma de Diderot. Então ele pensa assim, a necessidade que o espírito tem faz com que ele desenvolva aquela característica biológica. E aí você tem todo o desenvolvimento do genético. Quando o espírito está reencarnando, ele tem poder de provocar uma mutação gênica nos seus genes, e isso daí é que gera as novas características. Então não é aleatório, como querem os neodarwinistas. Né? Não existe acaso. Né? O acaso é a resposta de ignorante. O cientista, ele sempre procura a causa. Se ele está avaliando um efeito, ele sempre sabe que tem uma causa. Por isso que eu digo, eu tenho um ateu lá em casa. Dos meus 3 filhos, o mais velho é ateu. E outro dia eu desafiei ele. Eu falei assim, olha, tem que ter... Eu usei uma frase do Beauregard. Tem que ter muita fé para ser ateu. E ele falou, por quê? Você acredita em mágica? É claro que não. Então você acha que o nada criou alguma coisa? Ele falou, isso não acontece. Eu falei, pois é. Você acredita em quê? Como é que começou tudo? Com o Big Bang. O que é que tinha antes do Big Bang? Não tinha nada. Ah, então você acredita que o nada criou alguma coisa. Você é místico. Eu não sou. Quem causou? A causa primária. E quem é a causa primária? Bom, eu chamo de Deus. Que nome que você quer dar? Né? Ele ficou bravo, levantou, saiu, bateu a porta do quarto. Eu acho que funcionou meu argumento, né? O pensamento, matéria e energia. Gente, quando Einstein descreveu a teoria da relatividade e ele colocou que E é igual a m vezes c ao quadrado, ele colocou de um lado do H o E, que é energia, e do outro lado, um lado do igual, o E, que é energia. E do outro lado do igual, ele colocou M, que é massa, que é matéria. Então, ele descobriu e mostrou para todo mundo que energia e matéria é a mesma coisa. O que muda é a apresentação. E como que ela se apresenta diferente? Com a velocidade. Que o c é a velocidade da luz ao quadrado. Então, quando Einstein fez isso, ele transformou, ele colocou para a gente de uma maneira muito clara que existem várias formas de manifestação da matéria. E a energia é uma delas. Né? Então, isso é uma coisa que está muito forte no trabalho do André Luiz. E o pensamento, ele é composto de ondas de velocidade supraluminal. Isso é uma coisa que ainda é discutida. Eu escrevi um artigo sobre isso, um colega espírita contestou, ficou bravo, que eu tinha dito que pensamento é material. Mas é material. O que não é material é o conteúdo que o pensamento carrega. Então, se você tem uma onda de rádio, tem onda de rádio aqui, não tem? Alguém está vendo? Não. Mas se você tiver um rádio, que é um aparelho que vai captar essa onda e conseguir extrair dessa onda o conteúdo que ela tem, que é informação, então você vai ouvir a informação. Mas a onda de rádio é uma onda eletromagnética. O lance é que a ciência ainda já tem algumas evidências disso, mas muita gente acredita que é impossível uma partícula viajar no espaço além da velocidade da luz. E o pensamento seria esse tipo de partícula. Né? Então eu teria uma onda eletromagnética, mas que estaria a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Então eu não tenho aparelho para captar. Aliás, eu tenho o meu cérebro. Então, e é uma coisa que o Chico tinha um chipzinho a mais, porque ele conseguia ler o pensamento do outro, ele tinha essa capacidade de ajustar a frequência de onda do cérebro dele para a sua frequência de onda. E então ele começa a entender o que você está pensando, ele vai ouvir o que você está pensando. Então o pensamento, ele tem essas velocidades que são supraluminais.
E o André vai mais longe com isso, né? Porque ele fala que ele tem forma e natureza, é óbvio, porque não existe essa onda de pensamento se não houver um conteúdo. O conteúdo ele é fornecido pela tua alma, pelo teu princípio inteligente, e esse conteúdo eu denomino ideia ou sentimento, né? Então, que é uma coisa assim, que não é palpável. Mas isso é que vai dar a natureza e a forma para o pensamento que eu vou emitir, né? E aí, esse pensamento, ele vai, na hora que ele vai ser emitido, ele vai alterar o padrão de funcionamento do teu cérebro, que é o aparelho que está emitindo isso para as outras pessoas, né? De você para fora, para o meio. E aí, nesse momento, é que você pode gerar coisas boas ou coisas ruins, né? Então, se você vai rogar uma praga para o outro, na hora que você rogou a praga, você já se desequilibrou. Aí a tua praga vai chegar no outro. Pega? Não pega, né? Então, você rogar a praga para o outro é igual você tomar o veneno e querer que o outro morra. Você toma o veneno e espera que o outro morra. Se o outro ficar sabendo que você rogou a praga, aí ele vai ficar com raiva de você, ele roga uma praga para você. Aí funciona. Mas é cada um com a sua praga, não é a sua que pegou nele, nem a dele que pegou em você. Você entendeu como é que funciona? Então, se ele achar que você gosta dele, e você rogar uma praga para ele, é só você que fica com o veneno. Ele não. Já um pensamento de amor, um pensamento harmonizado, ele é um pensamento de ondas ultra curtas. Então, o pensamento do mal é um pensamento de ondas longas, lentas. E ele não tem penetrância, e é desorganizador da sua psicosfera, do seu perispírito. Já um pensamento de amor é um pensamento de ondas de altíssima frequência, elas têm penetrância. Então, mesmo que ele não saiba, se você desejar o bem para o outro, e isso vale para a prece, você faz o bem para o outro. E quando você emite esse pensamento, você organiza o teu perispírito também. Então faz bem para você e para o outro. Então, se você quiser o mal, fica só com você. Se você quiser o bem, é para você e para quem você desejar. Né? Você vê que a gente está num mundinho bem organizado. Apesar da gente ser desorganizado, as leis divinas elas são bem perfeitas. Então, o pensamento sombrio vai adoecer o corpo físico, que é o efeito nocebo, que a gente já falou. E isso já tem, a Nature, em 2016, em agosto de 2016, fala um artigo já trazendo essa informação. Né? Você vê, 2016, hein, pessoal, foi o ano passado. Olha como o André Luiz está desatualizado, né? Como a gente precisa atualizar o espiritismo. Né? Aliás, a gente precisa atualizar os espíritas. O espiritismo nós nem alcançamos ainda. Então, constituição do ser humano, alma e corpo físico, essa dualidade. Então, a ciência materialista ela pensa só na matéria, né? Então, o dualismo é você admitir que além da matéria existe algo diferente, que é o que a gente está, a base do nosso pensamento. Hoje a neurociência ela está rapidamente migrando para a teoria dualista, porque a gente entende muito como funciona o cérebro, entende sobre os neurônios, sobre o córtex cerebral, e nenhuma dessas informações explicou para a gente como é que a gente tem criatividade, como é que a gente fica feliz, como é que a gente se emociona e assim por diante. Então, essa questão está trazendo o dualismo. E a quântica traz o dualismo. Eu não sei se vocês pararam para pensar, a física quântica, mesmo que você não saiba nada de quântica, o básico é que a quântica admite a presença de um observador. O observador determina o estado da matéria. Bom, quem é o observador? Quem observa? Matéria observa? A matéria não observa. Se a matéria ela é influenciada pelo observador, então você está incluindo um segundo elemento, que é a inteligência, é o princípio inteligente. É por isso que a quântica tem mais de 100 e tantos anos e ainda tem gente discutindo, porque ela rompe o paradigma materialista. E é por isso que quando a gente aborda a quântica na questão espiritualista, tem gente que fica brava. Tem espírita, físico, espírita, que fala assim, esse pessoal não sabe nada, está misturando tudo. Cadê a fórmula matemática?
A fórmula matemática é com ele, não é comigo. Ele é que tem que botar no papel. A gente está observando o fenômeno. E é uma coisa que a gente já sabia que tinha. Não é? Por quê? Porque a espiritualidade já tinha explicado isso para a gente. Sobre os envoltórios sutis, isso daí, quando eu estudei esse assunto, é uma confusão, porque dependendo da escola, aí você tem que ir para o conhecimento oriental, né? Eles estudam isso há muito mais tempo que a gente. Mas eu levo em consideração a definição do André Luiz, e ele fala do corpo mental. Esse corpo mental me deu muita dor de cabeça até eu entender isso aí. Eu tomei uma das maiores duras que eu já tomei na minha vida da doutora Marlene, foi por causa disso, que eu falei que o corpo mental era perispírito, e aí depois quando nós entramos na sala VIP, eu falei na palestra, ela mandou buscar o livro do André Luiz, abriu a página e mostrou para mim. Você já leu? Você já leu? Como é que você diz que é perispírito e não é? Né? E aí eu assisti uma palestra do Dr. Jorge André, ele falando que se quisesse entender corpo mental era para perguntar para o André Luiz, que ele não tinha entendido. Aquilo me consolou, porque se o Dr. Jorge André ainda não tinha entendido, quem era eu para entender? Mas hoje eu entendo, e eu discuti sobre isso com a doutora Marlene algumas vezes. O corpo mental é um campo informacional. E ele existe sem o perispírito, mas ele é a causa do perispírito. É por isso que quando a gente atinge um nível crístico e a gente vai para uma esfera que não tem a matéria, a gente continua sendo um indivíduo. A gente não se mistura, porque o corpo mental continua existindo. E na medida em que a gente desce para planos que tem a matéria, esse corpo mental organiza essa matéria para formar o perispírito. Então, se você vai chegar nesse ponto, né, todos nós, de um plano crístico, em que eu vá habitar um ambiente em que não tenha mais matéria, eu não vou ter de fato o meu perispírito, mas eu vou ter em potência o meu perispírito. Vide Jesus. Você imagina Jesus ter descido da esfera crística para poder encarnar. Então eu aprendi que ele tinha morrido por nós. Não, ele nasceu por nós. Eu imagino que no dia dele desencarnar foi bem mais tranquilo do que encarnar. Porque apesar de tudo, ele estava se livrando daquele corpo, que era um sapato tamanho 24 num pé 52. E ele ficou um tempão usando aquele sapato. Não foi só enquanto ele estava encarnado, para descer. Não é? Eu já li num livro, não sei se é verdade, mas eu acho bem coerente isso, que demorou 4.000 anos para ele encarnar. Né? Então ele teve que fazer uma ginástica enorme. Isso é gostar da gente, hein? Fala a verdade. Isso é gostar da gente. E aí, então, o grande sacrifício, na minha opinião, foi o nascer e não o morrer. Né? E aí, além desse corpo mental, a gente vai ter o corpo espiritual ou perispírito e o corpo causal ou duplo etérico, que também tem uma discussão. Se o duplo etérico é do perispírito ou é corpo físico. Eu classifico ele na interface físico-etérica. Uma interface é alguma coisa que está entre duas coisas. Então, se eu tenho uma porta aqui, né, que vai dar para o saguão, eu estou dentro do auditório. Eu olho a porta. Que porta é aquela? É a porta do saguão. Mas se eu estiver no saguão, eu olho a mesma porta, eu falo, é a porta do auditório. Então, tanto faz. Você quer dizer que ali é perispírito ou não é perispírito? A verdade é que o duplo etérico ele é formado de ectoplasma. E o ectoplasma é produzido na respiração celular. Por isso você tem que estar encarnado para fornecer ectoplasma. Ali na respiração celular da mitocôndria, você produz ATP, que é a energia química que você armazena na sua célula, que você vai usar para as suas funções biológicas. Você produz calor, é por isso que quando você faz ginástica, você gasta a energia, você fica mais quente. E você produz biofóton. Os biofótons viram ectoplasma. As mulheres produzem mais ectoplasma que os homens, porque elas são médiums de incorporação, todas elas. Né? Incorporação e de materialização. E quando você fica grávida, você incorpora o espírito e depois você materializa ele. Né? Então é uma função mediúnica. Não sei se vocês já pararam para pensar. E é por isso que e aí a gente se espanta que tem mais mulher médium. Não é, faz parte da função biológica. O corpo é mais... Em compensação, elas vão ter mais problemas de ectoplasma. Né? Tipo fibromialgia, tipo uma série de outras doenças que, na nossa opinião, são doenças do ectoplasma. Ectoplasma adoecido. Da passe que passa.
né? Você equilibra o seu ectoplasma. Então, você veja que, dentro dessa questão, a gente começa a entender uma série de coisas que já estão sendo estudadas pela biologia. Então, quando a gente fala a proposta da fisiologia transdimensional, né, que foi o meu primeiro livro, agora dá uma corpo físico, eu estou tentando dar sequência a esse estudo, através das informações do André, a gente colocar dentro da fisiologia que a gente conhece e entender como é que o nosso corpo biológico está se relacionando com o nosso perispírito, para começar a entender os mecanismos de influência do espírito no corpo físico. E aí eu vou entender a doença, eu vou entender a saúde, eu vou entender uma série de outras funções que estão relacionadas com isso. Tá? E os centros vitais, né? Os 7 centros vitais. Eu tenho um problema, assim, tá indo sozinho, então o meu obsessor está mudando as... Eu dou umas viajadas de vez em quando, eu nunca sei se é meu, se não é, mas também não interessa, porque... E uma das coisas que sempre me intrigou, e eu estava falando isso ontem para o pessoal, no começo eu achava quando eu li o André Luiz, eu achava que tinha algumas coisas que ele tinha colocado assim só para ficar bonitinho e tal. Não tem isso lá. Não é igual carne de pescoço. Em cirurgia, carne de pescoço, quando você vai operar pescoço, não tem nada que pode cortar. Qualquer coisa que tem lá é importante. Tudo é uma artéria, um nervo. Então, quando você vai operar pescoço, você tem que tomar cuidado. Carne de pescoço tudo tem importância. O André Luiz é carne de pescoço. Então você vai ler, não tem nada que está ali ao acaso. Não tem. Você acha porque você é ignorante. Aí quando você vai estudar, você vê que aquilo está lá porque tem que estar lá. E uma das coisas que me intrigava quando eu percebi isso é por que ele usou centro vital e ele não usou chakra. Chakra é um conhecimento que está lá há mais de 2000 anos. Por que ele não usou chakra? Algum motivo tem. E aí, uma vez conversando com o físico, ele falou assim para mim, eu tenho impressão que o centro vital, que o André Luiz fala, é uma parte do que a gente chama chakra. Ou o chakra é uma parte e o centro vital é a outra. E aí tinha uns estudos com relação a essa interface físico-etérica, que o Dr. William Tyler, que a gente consegue através do livro chamado Medicina Vibracional, que é uma hipótese física, não é? De uma matéria que estaria numa outra dimensão e que faria conexão com a nossa matéria física. E isso para a gente é uma coisa interessante, para nós espíritos, que a gente está buscando o entendimento do que a gente sabe que tem o duplo etérico, que tem o perispírito. E aí tem uma fórmula matemática lá, e se você coloca aquela fórmula num gráfico, aquele gráfico dá uma imagem em 3D. E eu olhando aquela imagem em 3D, eu pensei, nossa, parece uma ampulheta. E aí eu fiquei pensando, será que o chakra, porque o chakra de lado parece um funil, não é? Será que não tem o outro lado, que seja como um funil ao contrário, e que complementa esse chakra? Porque o chakra é um transformador de energia. Tanto a energia que sai do plano físico para o espiritual, quanto do espiritual para o físico. E aí, eu dei essa viajada aí. E aí, como, no final das contas, como eu não sabia se aquilo era pertinente ou não, eu dei para um professor de física fazer as contas, ele fez e deu certo. O que não quer dizer que é verdade, mas quer dizer que é possível. Aí eu coloquei no anexo, no final, o cálculo dele, porque eu não entendi nada. Então eu coloquei o cálculo dele no anexo, no final do livro. Se você for da física ou da matemática, você pode ver lá se o Sérgio estava certo ou não. Então, eu cheguei à conclusão que esse centro vital, quando o André fala, ele está indo um pouco além. Quando o médium vê o chakra, ele vê a roda, é como se fosse um redemoinho de cima. É igual a foto da Katrina, que foi tirado de cima, né? Você vê a roda, por isso que chama chakra, né? Em sânscrito é roda. Mas se você olhar de lado, não seria um funil, seria uma ampulheta. E é disso que o André está falando, na minha opinião. Então ele ainda está na frente, né, dos chineses, que foram os caras que começaram a falar disso antes de qualquer outra pessoa. Essas siglas que vocês estão vendo aqui embaixo são dos livros, tá? Onde eu achei as referências. Eu não, a doutora. Com relação à física, matéria densa é energia radiante condensada. E o André fala assim, em última análise, chegaremos a saber que a matéria
é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Tem um artigo científico que foi publicado, saiu na Scientific American, em que eles falam que a matéria é luz coagulada. Agora, né? Então o André já tinha usado o termo luz coagulada, né, bem antes. E essa questão da matéria ser energia, que é uma outra coisa importante. Ele falou em 1958 que o elétron é dissociável. E esse é um outro ponto que ainda não foi comprovado. Então tem muita gente que fala, ó, tá vendo, o André Luiz errou, porque o elétron não é dissociável. Tá, se o Chico tivesse vivo e fosse um pessoal da física consultar ele ia falar, dá para esperar um pouquinho, eu vou conversar com o André Luiz, depois eu falo com vocês. Ele vai falar assim, olha, o André pede desculpa, mas diz que ele está certo, vocês errados. Então, eu acho que isso não é espiritualismo promissor, né, como o materialismo promissor, porque eu tenho elementos que mostram que ele acertou todas. Então, se eu tiver que apostar em alguém nessa, eu aposto no André. Né? E eu estava fazendo um acompanhamento sobre isso, mas como é muito árido para mim acompanhar novidades sobre a física, porque não é a minha área, então eu estou assim, meio perguntando para o pessoal. A gente tem o André, tem a Célia Dantas em Goiás, tem uma série de físicos que trabalham com a gente na AME, e eu tenho usado eles de ponte para essa informação. Mas vai vir, viu? Se vocês quiserem fazer uma apostinha comigo, eu tô fazendo a aposta, que eu vou ganhar. Com relação à biologia celular e molecular, a questão da estrutura mental das células. Então, a gente foi comemorar 20 anos de MEDNESP. O MEDNESP é o Congresso Médico Espírita da AME. E aí, para homenagear a doutora Marlene, a gente escreveu um livro, vários autores, chama Saúde e Espiritismo. E no final ela não viu o livro, ela desencarnou antes. Mas o Roberto Lúcio, que estava organizando o livro, me ligou e falou assim, Décio, você vai escrever sobre a estrutura mental das células. Eu falei, perfeitamente, de onde você tirou isso? Evolução em Dois Mundos. Pô, não é possível, cara. Eu já li esse livro 6 vezes. Não é que eu li o livro, eu estudei o livro 6 vezes. O meu livro está caindo aos pedaços, está tudo rabiscado, é caneta, é lápis, é canetinha para grifar. Eu nunca li isso. Ah, está no capítulo tal, página tal. Eu fui lá ler, estava lá. Um parágrafo. Aí eu fui lá e fiz o padrão. Eu peguei a frase, eu peguei todas as palavras, eu peguei os sinônimos das palavras para tentar ver o que realmente ele estava querendo dizer. Aí eu cheguei a uma conclusão e fui buscar. Deu um capítulo de 44 páginas. Eu precisei reduzir o capítulo para caber no livro. Um parágrafo. Um parágrafo. Você imagina o que é que está diante da gente. Não é? E aí, eu escrevi sobre a estrutura mental das células. Tive algumas dificuldades, tem muita coisa que não dá para saber ainda. Mas é aí que a gente dá essa viajada. Não é? Porque não precisa estar certo. Se tudo que eu escrevi está errado, e você provar para mim que está errado, o livro foi útil. Porque ele fez você estudar e descobrir a verdade. Então nós estamos numa fase agora, eu pelo menos me sinto assim, eu não me sinto obrigado a estar certo. Eu me sinto obrigado a questionar. Porque o questionamento é que faz as pessoas estudarem, e eu acho que é isso que está acontecendo agora. Os estados mentais e suas influências sobre os genes, que o André falava e parecia ficção científica, e hoje a epigenética está mostrando isso. Né? Dr. Bruce Lipton, a doutora Candace Pert, o Dr. Kazuo Murakami, e uma série de outros pesquisadores que estão entendendo isso dessa maneira, escreveram livros sobre isso, e que isso já está sendo comprovado. E o espírito influencia o citoplasma e não o núcleo. Isso a gente já conversou. Né? O pessoal teve um tete-a-tete com o André Luiz lá em Uberaba. E os bióforos, unidades de força fisiopsicossomática. Gente, isso também foi um pesadelo na minha vida. Eu olhava isso, bióforo. Né? Quem leu Evolução em Dois Mundos, o André fala dos bióforos lá. E que diacho é esse bióforo? E aí, até que uma bióloga lá de Alagoas estava fazendo a tese de doutorado dela e achou um trabalho do August Weismann falando sobre os bióforos. Então, o August Weismann, ele cunhou o termo bióforo.
Antes de se conhecer gene, antes de conhecer cromossomo, antes. E você vai ler o trabalho original do Weismann, ele fala que um bióforo é uma molécula que tem um arranjo específico capaz de constituir vida. Ou seja, se você pega esse conceito do Weismann e vai ler de novo o André Luiz, você percebe que o André está dizendo que o perispírito duplo etérico, ele vai ser ancorado. Lembra que a gente aprendeu que era molécula? Pois é. A molécula que ancora o ectoplasma, que ancora o duplo etérico, tem que ser uma molécula com uma estrutura específica que retenha o fluido vital, que retenha o ectoplasma, que se ligue a ele, que tenha afinidade. Ele chamou de bióforo. Então, o André usou a palavra bióforo porque não existia outra palavra que dissesse o que ele estava querendo dizer. E ele foi lá no Weismann, né? E eu só entendi o que ele queria dizer quando eu achei o Weismann. Então isso mostra a precisão do que está ali, né? Não é por acaso, é carne de pescoço. E sobre as mitocôndrias, eles têm muitos trabalhos, e o pessoal na AME ABC tem duas biomédicas lá, que estão trabalhando, elas trabalham profissionalmente com mitocôndria, e elas estão estabelecendo esse funcionamento da mitocôndria, que eu acho que vai ser de grande utilidade para a medicina no futuro. Quais são as enzimas que fazem você pegar a energia que você está queimando glicose lá na mitocôndria, está fazendo a respiração celular para gerar energia? Existem algumas enzimas que decidem para que lado vai aquela energia. Se vai virar energia química, se vai virar calor, se vai virar biofóton. E no dia que a gente entender isso, a gente vai estar começando a entender o metabolismo do ectoplasma, a gente vai estar começando a entender as bases bioquímicas da interface físico-etérica, da conexão entre o corpo e o perispírito, né? E elas estão trabalhando nisso, elas já têm uma base muito importante de conhecimento sobre isso. Está faltando um médium de efeitos físicos para elas poderem fazer um teste. E a gente andou procurando por aí, não tem, né? O Bacelli já informou que tem que esperar 200 anos, então eu já estou perdendo a esperança da gente achar um. Muito bem. Com relação à etiopatogenia e os corpos sutis, né? A enfermidade como desarmonia espiritual. Eu nem vou entrar nesse assunto aqui, mas a gente precisa parar para rever os nossos conceitos, nós espíritas. O que você considera saúde? Porque apesar da gente ser espírita, a gente usa um conceito materialista para a saúde. Para a gente, ou você está doente, ou você está saudável. Se você não tem doença, você está saudável. E não é verdade. Você pode estar doente biologicamente falando e ser saudável, né? E eu já vi muita gente morrer curada, né? É engraçado isso. A gente comemora quando nasce e chora quando morre. Mas, na verdade, é o contrário, né? Quando a gente nasce, a gente está chorando, porque é ruim. Você está vindo do bem bom para o ruim. Aqui você vai ter que comer, você vai ter que fazer exercício, dieta. Aí você não come, você morre. Você come muito, você morre. Né? Você tem que carregar peso, tem que fazer força. É uma droga. Né? Para você ir de um lado para o outro, você tem que pegar um avião, tem que ficar esperando. O avião chacoalha. É tudo difícil. Do lado de lá, você é só volitar. Você toma a sopinha se quiser. Não é assim? Tudo mais, não tem dor, tudo é mais leve. Então, quando você desencarna, o pessoal está fazendo a maior festa lá, você também, e os que estão aqui estão chorando. E é aquela velha história. A gente acha que nascer é bom, morrer é ruim, e é o contrário. Quando a gente está aqui, a gente fica... Ainda bem, porque senão a gente ia querer antecipar, e não é uma boa saída. Né? Antecipar não é legal. Então, o que está acontecendo é assim... A gente acha que ficar doente é castigo. A gente vai atrás para corrigir isso. E eu fico muito chateado quando eu vejo o centro espírita que só faz cirurgia espiritual e que tem fila do lado de fora. Bom, o pessoal está indo lá atrás do quê? Atrás do milagre e atrás da cura do corpo. Bom, então, peraí, vamos parar para pensar. O que é interessante? Aí tem centro que você vai lá, durante a palestra, está todo mundo conversando. E aí vai para tomar o passe e ir embora.
O passe, ele é uma sugestão de vibração. Se quando você sair do centro, pisar numa poça d'água e soltar um palavrão, acabou o passe. Você já ficou no negativo. É um vernizinho bem meia boca. É uma sugestão. Você precisa aceitar a sugestão, entrar no clima para aquilo funcionar. Agora, a palestra, mesmo que o palestrante seja ruim, se você está lá assistindo, e essa é a diferença de você ver no vídeo e pessoalmente, quando eu estou falando aqui, a cabecinha de vocês não está ouvindo o que eu estou falando. Está ouvindo o que vocês precisam ouvir. A espiritualidade cuida disso. E é por isso que às vezes sai todo mundo e fala assim, nossa, adorei sua palestra, você fez a palestra para mim. Não é que eu fiz, você recebeu o que você tinha que receber. Porque você levantou no frio, na chuva, veio aqui, sentou, está fazendo a penitência de me assistir, você está fazendo a sua parte. Eles vão te dar o retorno. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, você tem que perceber que muitas vezes a doença ela vem para exatamente te trazer a cura. Porque saúde é a perfeita harmonia da alma. Quem disse isso foi Emmanuel. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, você disse que a doença vem sempre de dentro para fora, como é que o Chico era doente? O Chico era doente? Bom, eu queria ser doente que nem ele. Até os 92 anos, com tudo que ele passou, trabalhando do jeito que ele trabalhou, chegou nos 92 bem, e ainda ele mesmo fez o desencarne dele, soltou o fio de prata, bonitinho. Bom, se ele é doente, eu não sei o que eu sou. Né? Agora, tem muita gente que tem um corpo saudável e é doente. Não é? Adolf Hitler tinha uma dieta saudável, ele era vegetariano, fazia exercícios. Eu não conheço nenhuma alma mais doente que a dele. E aí, a gente é espírita, mas aí você tem o câncer, vai no médico, olha, não tem mais o que fazer. Aí você vai lá atrás do milagre. Em vez de você parar para pensar o que é que o câncer está fazendo na tua alma, você vai querer tirar o câncer a qualquer custo. Então o que é estar enfermo? Não é uma coisa para a gente pensar. Causas profundas de doença no corpo espiritual. E isso daqui é uma outra coisa que está ligada à genética também. Você pode trazer uma herança genética, usar essa herança ou não. É a história dos apps que eu falei, do seu celular, dos programinhas. E os vícios da mente gerando desarmonia nos centros vitais. Isso daí também é uma coisa que tem um grupo na Suécia que está estudando isso. Eles chamam os centros vitais de centros geopáticos. Eles têm uma máquina, tipo um Killian gigante, que o paciente entra dentro, e eles estão estudando que a desarmonização desses centros, ela pode gerar doença física mais tarde. Sugestão mental como incubadora de bactérias, o André fala muito sobre isso, né? Eu acho isso uma coisa bem interessante. O Dr. Hernani Guimarães ele tinha feito um trabalho com uma máquina sobre a reencarnação de bactérias, e a gente acha engraçado, mas toda forma de vida segue as mesmas leis, né? E as bactérias não são diferentes. E as circunstâncias reflexas, que hoje é uma coisa que a gente precisa estudar. O André Luiz fala de imagens destrutivas, de suicídios repetidos. Então, se você se mata toda a vida, você se mata na mesma idade, e aí quando você está vivendo essa vida e você atinge aquela idade, tem um reflexo, uma sugestão. E como hoje as nossas vidas são meio vazias, sem sentido, e aí ele acaba caindo nesse calabouço aí que é a perda de sentido e acaba escolhendo o suicídio. O corpo como vaso divino, um carvão milagroso, é através do corpo que você drena os seus problemas, é através do seu corpo que você vai drenar as suas deficiências, como se fosse um carvão ativado, como se fosse um mata-borrão. Então, por isso que ficar doente não é castigo de Deus, é uma bênção muitas vezes. Através daquele câncer você acha a cura, e aí você vai morrer curado. Você vai voltar para o plano espiritual mais saudável, né, do que quando você estava aqui, e é isso que a gente tem que buscar. E a questão do câncer, eu escrevi um capítulo nesse meu último livro, da Alma ao Corpo Físico, só usando informações do André Luiz e do Dr. Dias da Cruz sobre a etipatogenia do câncer. E eu acho que, para quem se interessa, vale a pena. Mas é aquela velha história. O câncer é o veneno que você tomou, querendo envenenar o outro. E, na verdade, a hora que você vai drenar isso é a hora que você vai apresentar o câncer, né? Sobre a glândula pineal, o capítulo 2 do Missionários da Luz, você vai encontrar
todas essas informações a respeito da glândula pineal, que foram escritas em 1945, e o primeiro trabalho científico que fala sobre a pineal é de 1958. Né? Então, a gente fez um artigo falando assim, olha, tinha um mineiro que não tinha formação acadêmica, que escreveu sobre a glândula pineal, escreveu isso. E aí a gente pegou todas as comprovações científicas. 100% do que o André Luiz colocou no capítulo 2, epífise, já foi comprovado pela ciência. 100%. 70 anos depois. E aí a gente escreveu esse artigo e publicou na Neuroendocrinology. Eu estava contando ontem para o pessoal, eu achei que ninguém ia aceitar. A gente mandou para a Pineal Research. A Pineal Research não aceitou o artigo, dizendo assim, que eles só publicavam artigos de experimentação, não publicava um artigo de revisão bibliográfica, e esse era um artigo de revisão. E aí no final o revisor ele escreveu assim, por que vocês não mandam para a Neuroendocrinology? Aí a gente foi ver, ele era o editor-chefe da Neuroendocrinology. A gente mandou, ele publicou 11 páginas sem uma vírgula de correção. E na verdade, o artigo a gente não escreveu para falar da pineal, porque tudo que a gente falou, todo mundo já sabe. A gente escreveu para falar, será que não tem mediunidade? Quem era esse cara aí, esse tal de Chico Xavier, que nasceu no interior de Minas e há 70 anos atrás ele antecipou conhecimentos tão específicos como o da glândula pineal? E é por isso que eu acho que esse artigo é importante. Com relação aos 3 cérebros, eu me empolguei um pouco aqui, mas agora eu vou dar uma agilizada. Ele fala dos castelos de 3 andares, né? O André, o subconsciente no primeiro andar, o porão da individualidade, o consciente, que é o segundo andar, e o superconsciente, o terceiro andar. Esse trabalho do André, no mundo maior, 21 anos depois, o Dr. Paul MacLean escreve O Cérebro Triuno e a Evolução do Cérebro, falando exatamente a mesma coisa que o André Luiz falou, 21 anos atrás. E a gente pegou os 3 capítulos no mundo maior, eu, a doutora Irvênia e o Dr. Sérgio Lopes, e a gente escreveu de 3 capítulos um livro de 600 páginas. Só desses 3 capítulos. Fazendo a conexão do primeiro andar, que fala do passado, os impulsos automáticos, os hábitos, o subconsciente. O segundo andar, que é o presente, as conquistas atuais, a vontade consciente. E o terceiro andar, as conquistas futuras, o ideal superconsciente. Na primeira parte, a doutora Irvênia faz a correlação. Ela explica um pouquinho de neuroanatomia funcional e depois ela explica a teoria do André Luiz e faz a correlação com o Dr. Paul MacLean. No segunda parte, eu falo da neurofisiologia transdimensional, da relação do cérebro com a mente, com o espírito. E o Sérgio, na terceira parte, ele faz as leis morais e os 3 andares. Então ficou um trabalho bem legal. A gente lançou em junho, já está na 2ª edição. Então a gente está bem contente com esse trabalho também. Na verdade, isso daí faz parte desse trabalho que eu falei para vocês, da gente ir aos poucos revelando a obra do André Luiz à luz da ciência atual. Com relação aos transtornos mentais, também tem muita coisa. O André fala sobre esquizofrenia, perturbações perispirituais. Apesar de eu não ser psiquiatra, com a ajuda do Sérgio, eu coloquei algumas coisas na minha parte do cérebro triuno. A questão da demência senil, a questão do Alzheimer, são todos dados que o André Luiz traz informações suficientes para a gente fazer a nossa interpretação hoje. A questão da anamnese espiritual, que é uma coisa que agora está sendo implantada na Faculdade de Medicina. Aqui tem o Dr. Harold Kennan, a doutora Cristina Pruchalski, e o André já falava sobre isso. Histórias, ficha kármica, é óbvio que a gente ainda não tem isso na medicina, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Anamnese psicológica detalhada, né? Falar dos membros da família, dessa conexão entre nós e os que estão encarnados, entre nós e os nossos antepassados, que às vezes era a gente mesmo. Né? Análise e cirurgia mental, que eu considero a regressão de vidas passadas uma cirurgia mental, também é uma coisa que já está sendo feita. E a terapia complementar espírita, né? Que é uma coisa que eu acho que às vezes o pessoal confunde um pouco. Não é para curar o corpo, viu, pessoal? É para curar a alma. É atrás disso que a gente tem que estar. Então, tudo isso a gente encontra na obra dele.
as técnicas desobsessivas, né? Eu assisti uma palestra em Londres de um psiquiatra inglês, Dr. Peter Fenwick, que depois veio perguntar para a gente onde estavam os papers do Dr. André Luiz, que ele não achava. E aí a gente começou a traduzir os livros para o inglês para ele achar o Dr. André Luiz. E ele cuida de crianças violentadas sexualmente lá na Inglaterra. E ele contou na palestra que, num determinado momento, ele percebia que ele não conseguia conversar com a criança, ele conversava com uma entidade que estava com a criança. E aí ele descobriu que ele tinha que primeiro terapeutizar a entidade, depois ele chegava na criança. Quer dizer, o cara faz desobsessão no consultório e nem sabe. Agora ele já sabe que ele começou a estudar. Quando a doutora Marlene juntou os psiquiatras ingleses com os médicos da AME, e a gente apresentou a doutrina para eles pelo lado científico, eles foram se interessando e hoje cada vez mais. Esse ano eu vou voltar lá em Londres, vou falar com o Dr. Peter Fenwick junto, eu vou fazer palestra ele também no mesmo congresso. Então eu acho que isso é legal também, porque a gente vai espalhando esse conhecimento para quem quiser ouvir, né? Contra o aborto e eutanásia, contra a intervenção no sexo do embrião, essas são coisas que eu acho que a gente nem precisa discutir mais, né, entre nós espíritas. Né? E o processo reencarnatório, várias coisas sobre essa questão que o André traz, esclarecendo a gente. Então, eu vou encerrar com essa frase da doutora, que estava nesse conteúdo que a Marília me mandou. Eu reconheço a dificuldade de aceitação de certas ideias, uma vez que a ciência terrestre não tem por norma admitir ou consultar diretamente as picadas abertas pela fé. Embora muitos dos seus gênios tenham se utilizado da inspiração para traçar teorias monumentais que mudaram o rumo da vida planetária. Embora vicejando de forma oculta os caminhos da fé, nunca deixaram embora vicejando de forma oculta, os caminhos da fé nunca deixaram de determinar o desenvolvimento e a evolução dos seres humanos. Eu espero que tenha sido útil, né, esse conteúdo. Na verdade, é muita coisa e é uma coisa para uma encarnação no mínimo. E eu tenho certeza que essa minha já não vai dar tempo. Mas eu acho que a gente tem que parar para olhar esse diamante que está nas mãos da gente, que é a obra Chico Xavier André Luiz e Chico Xavier Emmanuel. Né? E antes da gente falar uma bobagem e dizer que está errado, bate na boca 3 vezes. Né? Porque ele é que está certo e a gente está errado. Né? Muito obrigado, desculpa ter tomado o tempo de vocês.